Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Renan, sou especialista em dados, atendo empresas falando sobre esse assunto há mais de 10 anos. Esse é o canal do GuruFi, a empresa específica para ajudar líderes a serem data-driven. Então, vou começar aqui hoje com um papo bem interessante. No último vídeo eu falei um pouco sobre ele, falando sobre modelo preditivo. Então, especificamente nesse assunto de hoje, a gente vai falar do modelo preditivo para churn. Então, eu vou ensinar um pouco vocês como que a gente constrói o racional de como que a gente define um modelo, um cálculo preditivo para identificar clientes que estão com maior risco de churn. Isso hoje em dia nas empresas é um dos grandes achados, porque a gente consegue se antecipar, ser proativo na retenção desse cliente. Né? Então a gente melhora o relacionamento, se aproxima, oferece outras coisas, faz uma série de questões, tanto no digital quanto no físico. Tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, até mais focado um pouco em clientes B2B, porque eu quero tentar trazer vários exemplos durante as minhas explicações para tentar ser o mais assertivo possível com vocês. Obviamente que nem sempre vai se adequar à realidade de vocês, mas é legal que a gente vai trocando essa ideia aqui. Vamos passar aí os próximos 10, 15, 20 minutos, depende do quanto eu me empolgar aqui para falar sobre esse assunto. Então, começando aqui o papo, eu sempre vou trazer um framework para tentar elucidar um pouco mais sobre o que é esse assunto. Né? Então, falando do modelo preditivo, criando esse racional de predição de churn, a gente tem quatro principais aspectos, quatro principais passos para conseguir construir um racional de predição de churn. Tá? O primeiro deles, obviamente, a gente precisa entender qual que é o comportamento da nossa base. Porque eu não vou chutar aqui critérios seguindo o meu coração, por mais que meu coração muitas vezes ele tenha razão, não vou chutar aqui uma série de critérios para definir qual que é a predição que eu vou fazer. Então eu preciso entender um pouco de quais são os comportamentos daquelas pessoas que já churneiam na minha base, que já cancelam o meu produto, deixam de consumir, para eu me adequar e saber que quando alguém estiver tendo algum tipo de comportamento parecido, eu vou conseguir adequar para essa realidade e aí, obviamente, identificar e desligar um alerta ali na minha base para eu conseguir falar com esse cara. Então, o primeiro deles eu faço essa parte de análise de comportamento. O segundo passo é onde eu defino os critérios. Então, beleza, acabei de entender o comportamento, sei de algumas coisas que esses caras fazem um pouco antes eles cancelarem, então eu vou lá e defino um pouco desses critérios. Então, sabendo de como eles se comportam, o que ele faz, quanto tempo de casa ele tem, como que ele está em termos de faturamento, de consumo, etc., eu vou lá e defino quais são esses critérios, quais são as premissas que eu vou considerar para esse modelo especificamente. O terceiro ponto, eu vou montar meu algoritmo. Beleza, entendi os critérios, mas os critérios eles não são binários, né? Naturalmente eles vão ter coisas que se comportam de maneira diferente. Então, pô, o cara tá deixando de ter um relacionamento comigo, o cara tá tendo algum tipo de problema, ele tá ligando para reclamar, sei lá, ele tá fazendo uma série de ações que tá me mostrando ou até deixando de fazer ações que me mostram que em algum momento ele vai deixar de consumir o meu produto, então eu preciso me preocupar com esse cara. Então eu construo a equação, eu construo o racional de classificação, definindo principalmente o que a gente chama de fatores multiplicadores. Então, só para dar um exemplo, daqui a pouco eu vou entrar na situação real, mas só para dar um exemplo, pô, toda vez que esse cara liga para reclamar, ele tem uma tendência de 3 vezes mais de cancelar. Vocês vão lembrar que no exemplo de ontem tinha um outro exemplo que era da utilização. Quando o cara não utilizava nos últimos 12 meses, ele tinha mais de 2 vezes de chance de cancelar. Então, isso é um multiplicador. Eu já sei que quando o cara não utiliza ou quando o cara liga para reclamar, ele tem o multiplicador, ele tem, quando eu comparo as bases de comportamento, eu sei que ele tem uma chance muito maior. Então, eu defino o multiplicador 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, de acordo com essa análise que eu fiz. E por fim, eu vou para a aplicação do modelo. Beleza, acabei de construir um puta negócio legal, o algoritmo da NASA, agora eu vou aplicar isso. Isso faz sentido? E aí eu vou chegar numa conclusão se ele faz ou não. Então, esses são os 4 passos mais simples possíveis. Parece muito fácil, é um pouco fácil mesmo, é muito mais seguir um racional, é mais difícil de criar, mas o racional está aqui. Então, começando aqui, a gente define, analisando o comportamento da base, a gente chega aqui em grandes aspectos que a gente possa considerar como teses desse modelo. Então, vamos dizer que eu já fiz análise, tá? Porque eu não quero me estender muito aqui, mas vamos dizer que eu já fiz análise e cheguei aqui em alguns aspectos. Então, o primeiro deles é a indicação do time de vendas. Então, o time de vendas lá que está fazendo um farm daquele cliente B2B, lembra que eu estou usando um exemplo aqui de cliente B2B, então ele está o tempo todo ali em conexão com o cara, entendendo como é que está, se tem alguma necessidade, se ele precisa atuar, etc. Então ele percebe que
determinados assuntos, quando o cara entra, ele vai gerando algum tipo de desconforto, então esse cara tem uma maior chance de cancelar. Esse aqui é um ponto legal, porque é um ponto mais qualitativo, mas que é muito baseado no feeling comercial, que é importante eu considerar. Porque nem só de dados, vocês vão lembrar que na última análise a gente até falou bastante da diferença do qualitativo, do quantitativo, nem só de dados ali calculáveis a gente consegue gerar uma análise. Então eu considero aspectos qualitativos também. Então, primeira tese aqui é quanto maior o risco apontado da equipe comercial, maior a chance de churn. Então aquele cliente começa a dar sinais no próprio bate-papo ali, no próprio dia a dia, que ele pode ser um churn, ele pode cancelar aquele contrato comigo. O segundo deles é o tempo de casa. Apesar de sempre a gente ter a possibilidade de um cliente que está muito tempo na casa cancelar, pelo que eu entendo dessa base aqui, quanto maior o tempo desse cara, quanto mais fidelizado ele está comigo, menor a chance de ele cancelar. Então eu começo a tirar aqui alguns insights. Então, beleza, os clientes mais novos tendem a cancelar mais. Os clientes que estão muito tempo comigo, eles já estão acostumados, já tem uma parceria muito grande, então tem uma menor chance de cancelamento. Isso, de novo, baseado nas análises que eu fiz de comportamento. O terceiro ponto é o downsell, ou seja, o percentual de queda do consumo desse cara, de utilização de alguma maneira, quanto que essa parceria tem diminuído. Então, conforme ele vai diminuindo a utilização, maior a chance de ter churn. Vocês vão lembrar que eu sempre trago esse ponto, porque eu percebo muito que em produtos que estão relacionados com utilização, tem esse aspecto específico. Aqui é uma empresa completamente diferente, que eu estou pegando de case aqui, mas é legal que tem essa parte em comum de comparativo quando a gente olha para esse aspecto. Então, quanto menor o consumo, quanto menor a utilização na linha do tempo, maior a chance desse cara ter um churn. E por fim, o histórico de faturamento. Então, aqui é um ponto importante, porque esse cara, quanto mais ele utiliza, mais ele paga. Então, aqui, conforme ele vai diminuindo, o faturamento dele também vai caindo, então isso aqui vira uma tese de, beleza, esse cara está diminuindo o consumo dele comigo, pode ser por N questões, inclusive por uma questão financeira interna daquela empresa, mas também pode ser um racional de que ele está testando talvez um outro parceiro, então ele começa a dividir o consumo com outro parceiro, então esse aqui é um aspecto importante a considerar. Então, dado que a gente fez essa análise, eu vou definir 4 critérios. Aqui, de novo, a análise está muito fácil, porque eu estou tentando aqui trazer muito mais o racional do que, de fato, a análise profunda de como isso funciona. Né? Mas definimos aqui os critérios do que a gente está chamando de premissas do meu modelo preditivo. Então, a gente tem lá a indicação do time comercial, baseado no feeling ali, do contato que ele tem. O downsell, então, quanto que esse cara tem feito ali de downsell ou de diminuição de consumo, utilização, etc., a parte de tempo de casa, então quanto menor o tempo de casa, pode ser que tenha um risco maior de churn, e o contrário também é verdadeiro, então quanto maior o tempo de casa, menor o risco de churn, e por fim, histórico de faturamento. Esses 4 caras aqui, que é o que eu vou considerar. Se esse cara estiver caindo em termos de histórico de faturamento, eu entendo que esse cara também tem um risco maior de cancelamento. E aí eu vou, então, para definir os critérios e o algoritmo de predição de fato desse cara. Então, dado que eu tenho comportamentos muito bem estabelecidos aqui, a gente definiu os critérios para esse modelo, então eu vou definir como que vai funcionar o algoritmo de predição desse cara. Então eu preciso definir multiplicadores, lembra que eu falei para vocês? Então, o primeiro deles é binário. Então, se o cara apontar que tem um risco, então, eu vou colocar aqui um multiplicador. Eu coloquei um multiplicador de 1,3, ou seja, 30% de aumento de chance desse cara cancelar comigo. Então, se tiver um flag lá de risco do comercial, eu já flago esse parceiro. O segundo deles é tempo de casa. Então, se o cara tem de 1 a 2 anos, ele tem ali um multiplicador de 1,2. Então, ele tem um multiplicador maior. Se esse cara tem de 3 a 4 anos, de 2 a 4 anos, basicamente, ele tem 1,15. Se esse cara tem acima de 5 anos de parceria, ele tem ali 1,1. Então, eu já estou considerando 3 multiplicadores aqui para começar a tangibilizar como é que está esse cara aqui. Pô, beleza, esse cara pode estar pontuando de maneira significativa porque ele está muito pouco tempo de casa comigo e, geralmente, pela análise que eu fiz aqui de comportamento de base, esse cara tende a ter um percentual de cancelamento maior. Temos aqui o downsell, claro, então se esse cara tiver numa curva de queda de consumo, ele tem ali um multiplicador de 1,2. E por fim, o histórico de faturamento, que aí, se a queda for muito acentuada, por exemplo, maior de 50%, tem 1,3 de multiplicador.
se esse cara tiver 20 a 50%, 1,2, e se essa queda for até 20% de 1,15. Se não tiver queda, ótimo, ele não tem multiplicador nenhum, a gente não coloca esse fator de risco específico para esse cara. Então, aqui a gente tem uma primeira figura, e aí perceba, bem numa linha de exemplo, para a gente começar a tangibilizar, depois, conforme a gente for evoluindo aqui nos vídeos, a gente vai falando mais sobre esse assunto, mas para a gente começar a tangibilizar como que é o modelo de predição, e aí perceba, só recapitulando rapidamente, cara, eu já entendi quais são os meus comportamentos quando o cara vai cancelar. Eu analiso critérios. Eu coloquei 4, pode ser 5, 6, 7, pode ser 3 critérios. Depende muito do seu modelo de negócio. O terceiro ponto é, beleza, dado que eu tenho esses critérios, eu vou definir multiplicadores, porque isso aqui é importante para mim. Eu não posso só ser binário, né, de alguma maneira. Então eu vou definir multiplicadores. E aí, por fim, eu vou testar esse cara. E aqui é um ponto importante, né? Porque eu posso fazer isso e pode não dar certo, porque aqui eu estou definindo com base em premissa, né? Então, com as teses que eu analisei. Mas pode ser que quando eu for colocar isso para rodar real, quando eu comparo o índice de churn para cada um desses caras, para cada um desses grupos aqui que eu defini enquanto pontuação, pode ser que não esteja dando certo. Então eu preciso acompanhar em alguma monta. O que eu faço para me antecipar isso? Eu aplico esses critérios, pego o churn passado, pego a base passada e aplico. Se os caras que não cancelaram tiver um churn menor, os caras que não cancelaram tiver um risco ali do modelo produtivo menor do que aqueles caras que cancelaram, então me parece estar no caminho certo. Então eu faço essa primeira prova real. E aí então eu chego aqui no modelo final. Não quis colocar muitos números aqui para não complicar muito, só fui colocando um flag bem binário de 1 e 0, só para a gente tangibilizar aqui a análise, tá? Não quis entrar muito no cálculo específico. Então, por fim, a gente coloca esse algoritmo à prova, então a gente roda os cálculos ali e confirma se esses clientes que eu flaguei com risco, de fato churn é o que eu acabei de falar. Então lá o cliente 1, ele teve uma indicação de vendas, então ele teve o primeiro caso que eu já vou aplicar esse multiplicador de 1,3. Ele tem um tempo de casa baixo, então ele também tem aqui um flag de 1,2. Você vai lembrar lá que tinha no multiplicador. Ele teve downsell, então ele diminuiu o consumo dele, a utilização dele, 1,2. Ele só o histórico de faturamento dele, que não caiu significativamente ou não caiu de alguma maneira. Então ele está zero aqui. Então ele tem um cálculo final aqui, ele tem uma nota de 3,7. Então esse cara é meu top 1 de risco de churn. Então eu já preciso fazer algum tipo de ação, tanto no comercial, tanto de usabilidade. Vocês vão lembrar que eu sempre caio numa série de ações que isso vai ser derivado de acordo com a análise que eu fiz. Mas pode ser uma parada de usabilidade, eu preciso entender melhor o motivo que está levando esse cara a um risco de churn maior. No cliente 2, ele teve uma indicação de vendas e só o histórico de faturamento dele caiu. O restante tempo de casa dele é um tempo significativo, o downsell dele não aconteceu. Então, o histórico de faturamento só que de alguma maneira está acontecendo. Ele tem aqui um 2,5, assim como o cliente 3 e 4. Então, esses caras estão também no nível de risco grande, então eu preciso trabalhar esses top 4 clientes. Ao passo que o 5, ele só tem uma indicação de vendas, mas é só uma indicação inicial muito mais qualitativa, então ele está ali com um cálculo final de 1,3. Obviamente que eu preciso ligar um sinal de alerta justamente pela indicação do comercial, mas não necessariamente eu tenho que fazer uma ação específica, eu tenho que acompanhar muito mais para garantir esse monitoramento desse cliente. E, obviamente, que aí aqui eu posso criar listas e recortes. Então, o que a gente faz muito beleza, caras que estão com 2,5 para cima são os caras que entram ali com o sinal de alerta vermelho para fazer um tipo de ação. Então, eu vou me aproximar dele, eu vou dar, sei lá, um desconto, eu vou melhorar a minha relação com ele, a usabilidade, vou entregar alguma coisa que não estava previsto no contrato. Então, eu preciso me aproximar desse cara para garantir aquela continuidade daquele produto ou daquele contrato. Então, basicamente, é esse o resultado que eu queria apresentar hoje para vocês. Um modelo inicial de predição aqui de churn. Esse modelo pode ser aplicado para muitas coisas, não só para churn, tá? Então o modelo de predição é muito baseado nessa definição de premissas, de multiplicadores, etc., para criar um algoritmo, para criar uma equação básica. Então esse aqui é um exemplo que eu queria apresentar para vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, comentem aqui no vídeo, curtam, compartilham, obviamente se inscrevam aqui também no canal se for o caso, e eu fico aqui à disposição sempre. Muito obrigado e até a próxima.